E começamos nosso estudo de hoje, dessa segunda-feira, a fé perseverante de Jesus. Eu já falei aqui várias vezes, inclusive semana passada, de que o foco do livro de Apocalipse é salvação, é bondade, é convite, é abrir para todas as pessoas. Isso daí também é a mensagem das 3 mensagens angélicas, é pregar para todo mundo a respeito de Deus, a respeito da sua volta, a respeito do seu amor, Deus como o verdadeiro e único Deus. Isso é um convite à salvação. Só que a gente precisa entender que, inclusive, esse convite ele vai ter um momento final. E existem alguns pastores, existem algumas denominações que têm um pouco de dificuldade de aceitar, e não é muito agradável falar e pregar sobre isso. Só que se eu estou aqui para dizer toda a verdade para vocês, não posso esconder. Vamos lá? Apocalipse, no capítulo 14, versículo 9 e 10, diz assim, olha, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus. Em algum momento, a justiça ela será feita. Hoje, nós vivemos o tempo da graça, aonde o convite à salvação é estendido para todos. Uma vez, a gente estava assistindo uma reportagem de alguém que fez uma barbaridade com uma criança. E a minha esposa virou para mim e falou assim, Elmar, se aquele fulano que fez isso pedir perdão para Deus, ele vai ser perdoado pelo que ele fez? E eu, assim, com uma certa raiva no coração também, de tanta maldade que aquele homem tinha feito com uma criança, virei para ela e falei assim, ó, por incrível que pareça, se ele se arrepender, Deus perdoa os seus pecados. Não existe pecado tão grande que Deus não possa perdoar quando um pecador pede perdão de verdade. Nós estamos num tempo de graça. Todos podem ser salvos, mas vai chegar uma hora em que vai ser colocado um ponto final. Daqui até lá, aqueles que fazem parte do povo de Deus, eles têm algumas características. Dentre essas características, tem um versículo que eu gosto bastante, que é Apocalipse capítulo 14, versículo 12, que diz assim, ó, enquanto isso, os santos com fervorosa paciência. A gente tem que ter paciência, a gente não tem que perder a cabeça, a gente não tem que desistir, paciência, perseverança em algumas traduções. Então, a gente que está na busca de Deus, de Jesus, da verdade, a gente precisa entender que os dias finais vão ser complicados, vão ser difíceis, e para isso a gente tem que ter perseverança e paciência. E continua dizendo assim, olha, guardava os mandamentos de Deus, permanecendo fiéis a Jesus. Nessa tradução está falando que eles permanecem fiéis a Jesus. Em outras traduções, dizem que eles têm a fé de Jesus. Qual que é a fé de Jesus? A fé de Jesus é a fé que ele teve na cruz do Calvário, no momento que ele declarou, por que, Pai, você me deixou aqui sozinho? Sabe aquele momento em que ele olhou e não sentiu a presença do Pai, mas mesmo não sentindo a presença do Pai, ele foi fiel até o final. Por que isso é importante? Porque às vezes a gente tem a percepção de que nós estamos sozinhos e de que Deus está deixando a gente simplesmente por aí. Tenha certeza, no momento em que você mais achar de que Deus deixou você sozinho, é exatamente o momento em que Deus está preparando as maiores vitórias espirituais para você. Persevere. Tenha paciência em Jesus e você vai ser um vencedor.